Entidades que representam advogados, juízes e magistrados criticaram a sugestão do presidente Lula para que os votos dos ministros do STF fiquem em sigilo. Para o presidente, a sociedade não tem que saber como votam os integrantes do Supremo. Bastaria informar o placar. E aí eu quero contar para vocês aqui, por exemplo, a fala de Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro do STF. Não há espaço em uma sociedade democrática para decretar sigilo contra a autoria e o conteúdo dos votos. A Constituição tem princípios implícitos e esse é um deles. É uma cláusula pétrea. Como é que vocês veem essa sugestão do presidente Lula para o sigilo do voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal que trata de temas importantes para toda a sociedade, Gani? Absurdo, né? Um absurdo isso. Hoje você já começou 2 vezes respostas com absurdo aqui, no começo do nosso programa. Então, e nesse ontem eu já achei que foi um absurdo, né? Aí a decisão agora do Toffoli, eu falei, não, meu Deus, onde que a gente vai parar? Mas não tem outra palavra, o Evandro. É um absurdo, porque fere o princípio da transparência. E ainda mais com o Supremo Tribunal Federal, que toma decisões como um ator político, atropelando decisões do Congresso Nacional, fazendo buscas e apreensões exageradas por conversas privadas, inquéritos perpétuos, prende gente sem conduta individualizada, de bando, né? Então, assim, um monte de decisões que são muito questionáveis, para dizer o mínimo do ponto de vista jurídico. E aí, imagine se a gente não tiver acesso os votos, como votaram, né? Os advogados já reclamam, muitos deles, de dificuldade de acesso aos autos, né? Ferindo aí o princípio da ampla defesa. Agora imagine não ter acesso a votos dos ministros do Supremo. O que o presidente Lula, resumindo, né? Para os inimigos, a lei. Para os inimigos a lei, em Fábio Piperno, uma sugestão bastante criticada também pelas entidades que representam juízes, advogados, magistrados aqui no Brasil. Eu disse ontem que essa é uma ideia muito ruim. Bom, vamos até separar as coisas. Primeiro, assim, não foi uma proposta, foi uma reflexão, foi uma ideia dele, uma opinião. Ele falou, olha, eu acho que deveria ser assim. Sabe quem que tratou dessa forma também? O Aires Brito, ex-ministro do STF, ele falou exatamente isso. Embora num tom respeitoso e de proposta de discussão de um tema intrinsecamente relevante, ele se equivocou. Do ponto de vista técnico, a Constituição não admite esse tipo de mistério, de sigilo, de cultura do camarim, do bastidor, da coxia. Muito pelo contrário, a Constituição excomungou esse tipo de cultura. Aires Brito, um dos mais refinados ministros que a Suprema Corte do Brasil teve nesses últimos tempos. Crítico dessa opinião do presidente, com toda a razão. Concordo plenamente com ele, disse isso aqui ontem. Foi uma ideia muito ruim. Foi uma péssima opinião. Eu diria que ontem foi um dos 2 piores dias do governo Lula até aqui. O outro foi quando ele recebeu com todas as mesuras aí o ditador Maduro. E ontem, quando ele emitiu essa opinião muito ruim. E estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu fui ferrenho crítico, por exemplo, de todos aqueles sigilos de 100 anos. Inclusive a decisão que acabou inocentando o Pazuello, aqueles sigilos para as várias visitas que ocorreram aos palácios. Critiquei aquilo o tempo inteiro, o mandato todo do presidente Bolsonaro. Da mesma forma que não posso jamais concordar com esse tipo de opinião do presidente Lula. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E, Segredo, como é que você vê a movimentação dessas entidades agora também criticando? Defendendo a Constituição, acho maravilhoso. Até porque, imaginemos por um momento que os ministros da Corte não devessem justificar o voto. Então, pronto, votei a favor ou votei contra. E por quê? Ninguém precisa saber, é meu voto e ponto final. E o pior é que isso gerou que o ministro Dino tivesse que, ou por omissão, ou por desconhecimento, ou por aproveitando essa situação, de errar no conteúdo, porque ele mencionou que nos Estados Unidos era assim, e não é assim. Então, ou o ministro não sabe, aí é só dar um Google, todos nós fizemos isso, ou ele propositalmente tentou apoiar a ideia do presidente, cometendo um erro ou cometendo uma falácia. Agora, é muito crítico para alguém que defende a democracia, salvo que seja a relativa, quando o presidente Lula faz relação a essa questão, de tentar que os ministros votem secretamente.
Então não precisa justificar. E sobretudo por uma questão, Evandro, que é a jurisprudência de um voto do ministro, que ele identifica, explica e dita essa jurisprudência que outro pode aproveitar. Então como que a gente não vai saber o que pensa e como justificou? Aí passa a ser um ministro amigo. Vota do jeito que quiser, que total, ninguém vai saber o que você votou. Agora, o Segrão, imagine essa fake news que você bem lembrou do ministro Flávio Dino, fosse dita por alguém da direita. Já tinha Polícia Federal na casa, já tinha pressão para passar o projeto das fake news e da censura, o país já estava de ponta cabeça. O que foi, Piper? Não, esse tipo de exagero não é assim, não. Aliás, até porque não é. Passado Os fatos não dizem isso. Os fatos são teimosos, viu, Piper? Escuta, é só uma outra avaliação ruim, mal feita e com equívoco. Isso não é algo que interfere no nosso dia a dia. Mas não tem inquérito de fake news? Não merece uma desculpa? Senhores, eu errei. Olha, falei que nos Estados Unidos era desse jeito. Não é. Eu não me informei direito, porque ele não vai falar, eu falei errado propositalmente. Mas deveria ter uma missão de desculpas. Mas a gente está num país em que o sujeito não pede desculpa nem quando ele associa, por exemplo, vacina contra Covid e HIV. Isso aí foi distorcido pela imprensa. Isso, é. Eu estou trabalhando num livro que eu levantei esse caso, Piperno. Tem a imagem, não, isso foi distorcido. E aí, quando a gente tenta pegar a matéria original, apagaram. E aí, republicaram, editada essa matéria. Quando você publicá-lo, você traga pra gente, então, pra gente ver também. Inclusive, eu quero falar um pouquinho disso, porque você não vai ter sigilo aqui, não. Não, aqui não.